no coração de Los Angeles. O Cecil Hotel guarda uma série de segredos sombrios, mas nenhum é tão perturbador quanto a morte misteriosa de Elisa Lam. Em 2013, essa estudante canadense desapareceu, sendo encontrada semanas depois, sem vida, dentro de um tanque de água que ficava no topo do hotel. O que torna sua história especialmente assustadora são as imagens de segurança do elevador que foram divulgadas. Elisa mostra um comportamento estranho, pressionando os botões do elevador desesperadamente, espiando para fora e se escondendo nos cantos. Ela estaria fugindo de alguém? Ou algo sobrenatural aconteceu? O Cecil Hotel, o lugar onde Lisa estava hospedada, fica no centro de Los Angeles. Foi inaugurado em 1924 como um destino luxuoso voltado para turistas e empresários. Contudo, a chegada da Grande Depressão na década de 30 e por estar em uma área onde os índices de criminalidade são maiores, o lugar logo perdeu seu status de luxo. Com o tempo, o hotel, que era símbolo de elegância, passou para um local de hospedagem de baixo custo, frequentemente associado a atividades ilícitas. O Cecil Hotel abrigou criminosos infames, incluindo o serial killer Richard Ramirez. Nos anos 80, durante o seu período de crimes brutais, Ramirez supostamente se hospedou no último andar do Cecil. Dizem que após cometer os seus crimes, ele descartava as suas roupas ensanguentadas no lixo do hotel. Poucos anos depois, no início dos anos 90, outro serial killer, Jack Undergard, jornalista austríaco que se tornou um assassino, também se hospedou no Cecil, aparentemente inspirado pela sombria reputação do local. Ao longo dos anos, o hotel se tornou sinônimo de overdoses, suicídios e mortes inexplicáveis. A constante presença da polícia, junto com relatos de gritos à noite e eventos misteriosos, só reforçou a sua fama sombria. Para muitos moradores de Los Angeles, o Cecil se tornou um local a ser evitado, uma mancha obscura na paisagem da cidade. Histórias de assombrações e atividades paranormais começaram a circular, alimentando ainda mais a sua reputação. Em meados de 2010, Elisa Lam, então com 21 anos, iniciou um blog chamado Heather Fields. Ao longo de 2 anos, ela compartilhou assuntos relacionados à moda e posts pessoais, abordando especialmente o seu desafio contra a depressão. Em uma publicação em janeiro de 2012, Elisa escreveu: "Sinto que estou desperdiçando meu tempo em comparação aos meus colegas. Tive uma recaída no início do semestre e precisei abandonar 2 das 3 disciplinas que estava cursando." Nesse post, ela estava se referindo à sua faculdade. Elisa havia sido diagnosticada com um transtorno bipolar e suas postagens frequentemente abordavam essa questão. De acordo com sua família, que mantinha seus problemas de saúde mental em sigilo, Elisa nunca havia apresentado comportamentos suicidas. No entanto, há relatos de que ela teria desaparecido brevemente no passado e tido episódios de alucinação. Elisa planejava uma viagem solo pelos Estados Unidos. Seria uma jornada de autoconhecimento. Ela queria conhecer novos lugares e absorver novas culturas. Mas entre esses destinos, um se destaca intensamente: o Cecil Hotel. Não se sabe ao certo como Elisa descobriu o hotel ou o que fez ela escolhê-lo como hospedagem. Talvez tenha sido o preço acessível ou a localização, que fica no centro de Los Angeles. Porém, ela não tinha plena consciência do passado infame do hotel. Elisa fez o check-in no Cecil Hotel em 28 de janeiro de 2013. Nos primeiros 2 dias, ela ficou em um quarto compartilhado no 5º andar, mas depois foi transferida para o quarto 506, onde ficou sozinha. Em 31 de janeiro, dia em que deveria deixar o hotel, ela desapareceu. Elisa era cuidadosa em manter o contato com sua família, e os registros de seu telefone mostravam chamadas frequentes para casa. Elisa havia prometido aos seus pais que daria notícias diariamente. Quando ela não ligou no dia 1º de fevereiro, eles ficaram um pouco preocupados. Conforme os dias se passavam, a preocupação se transformou em desespero. No dia 4 de fevereiro, a família reportou seu desaparecimento à polícia de Los Angeles. Os policiais, familiarizados com a reputação do Cecil, começou a investigar o caso com seriedade. Realizaram buscas iniciais no hotel, verificando meticulosamente o quarto de Elisa. O telhado, o porão e outras áreas também foram examinadas em busca de qualquer pista. Cães farejadores foram usados, mas não conseguiram seguir o seu rastro dentro do prédio. A recepcionista do Cecil descreveu Elisa como uma jovem educada e um tanto reservada. O pessoal da limpeza que cuidou do seu quarto comentou que ele estava geralmente arrumado, mas com muitos papéis espalhados, talvez anotações pessoais da viagem. Funcionários do hotel que a viram no dia do seu desaparecimento disseram que ela estava sozinha. A gerente de uma livraria próxima descreveu Elisa como uma pessoa extrovertida, muito animada
e amigável. O sistema de vigilância do Cecil era relativamente antigo, mas funcionava. Havia câmeras nas entradas principais, saídas e algumas áreas comuns, incluindo os elevadores. Embora as imagens do elevador ganhassem destaque mais tarde, as primeiras revisões de outros vídeos mostravam Elisa entrando e saindo do hotel, frequentemente acenando alegremente para o porteiro. No dia 6 de fevereiro, os investigadores, compreendendo a importância do apoio público nesse caso, realizou uma coletiva de imprensa, mostrando uma foto de Elisa e detalhando seus últimos movimentos conhecidos. Canais de notícias agora começaram a cobrir o caso. Cartazes com seu rosto começaram a aparecer por toda a cidade e a sua história foi divulgada em todas as rádios, incentivando moradores e visitantes a fornecerem qualquer tipo de informação. Quase de imediato, a internet se encheu de teorias e especulações. Redes sociais foram inundadas por discussões sobre Elisa. Investigadores amadores começaram a examinar as suas atividades online, analisando seus posts em seu blog e até tentando contato com amigos virtuais para obter pistas. A administração do hotel informou que Elisa inicialmente compartilhava o quarto com outras garotas, mas foi transferida para outro aposento após as garotas se queixarem de comportamentos estranhos de Elisa. Elas relataram que Elisa trancava a porta e exigia uma senha para que elas entrassem no quarto. O Cecil Hotel, já envolto em histórias de desaparecimento, agora tinha mais um mistério em sua enigmática trajetória. A busca por Elisa Lam se tornou não apenas uma missão para as autoridades, mas para uma comunidade global unida por uma única e assombrada pergunta: onde ela estava? Com o passar das semanas e sem sinais de Elisa, a polícia tomou uma decisão estratégica de divulgar uma parte das filmagens da vigilância do Cecil Hotel, na esperança de que alguém reconhecesse algo ou fornecesse novas pistas. O vídeo, com pouco mais de 4 minutos, mostrava a última aparição confirmada de Elisa em um dos elevadores do lugar. Essas imagens se tornaram um foco de inúmeras teorias, discussões e debates. O vídeo começa com Elisa entrando no elevador e olhando para os lados, como se quisesse garantir que estava sozinha. Ela entra e, de forma curiosa, aperta vários botões. As portas permanecem abertas, o que só aumenta a estranheza da situação. Elisa então recua para o canto, como se estivesse tentando se esconder. Momentos depois, ela sai do elevador, olha para fora e fica cada vez mais agitada. Suas mãos fazem movimentos estranhos e a sua interação com o espaço fora do elevador parece carregada de ansiedade ou medo. Um dos aspectos mais intrigantes do vídeo era a aparente resistência das portas do elevador em se fechar, o que aumenta ainda mais as teorias sobre algo sobrenatural. Entre essas teorias sobrenaturais estava o jogo do elevador, um suposto ritual paranormal originado em uma comunidade online na Coreia, onde o jogo envolve apertar botões do elevador em uma sequência específica para supostamente transportar a pessoa para outra dimensão. Outra teoria popular sugerida é a presença de alguém invisível, possivelmente outra pessoa fora do alcance das câmeras. Os movimentos de Elisa pareciam os de alguém tentando se esconder ou evitar ser vista. Ela espiava para fora com cautela, como se estivesse temendo a proximidade de alguém. No entanto, nenhuma evidência confirmou a presença de outra pessoa durante esses momentos críticos. Algumas pessoas consideraram a possibilidade de alucinações ou paranoia que poderiam ter levado Elisa a responder a estímulos invisíveis. Uma questão persistente era sobre os tanques de água do Cecil, localizados no topo do hotel. Esses 4 tanques, medindo aproximadamente 1,5 m de largura por 2,5 m de altura, eram relativamente acessíveis, mas haviam sido ignorados nas buscas iniciais. Enquanto os dias se passavam, uma série de reclamações não relacionadas começaram a surgir dos hóspedes do Cecil. Muitos estavam reclamando que quando abriam a torneira ou o chuveiro, a água saía preta logo no início e depois voltava ao normal. Em um dia comum, um dos funcionários da parte da manutenção foi examinar os tanques de água no topo do hotel. Quando ele abriu o acesso de um dos tanques, bem, nada poderia prepará-lo para o que veria. Flutuando sob a água estava o corpo de Elisa. Equipes forenses rapidamente chegaram ao local, examinando meticulosamente os tanques de água. Os especialistas forenses analisaram os desafios físicos de acessar esse tanque. Para alguém com o porte de Elisa, subir até ali e abrir a escotilha, especialmente se estivesse trancada, seria uma tarefa muito difícil.
Com a recuperação do corpo de Elisa em andamento, observações iniciais foram registradas. Seu corpo flutuava próximo à superfície. Não havia sinais evidentes de trauma físico ou luta, mas devido às condições que a água pode causar no corpo, esse tipo de sinais poderiam ser mascarados facilmente pela água. Após exames detalhados, a causa da morte foi declarada como afogamento acidental. Relatórios toxicológicos indicaram a presença de medicamentos prescritos, mas sem evidências de drogas recreativas ou álcool. As doses de seus medicamentos e seus possíveis efeitos tornaram-se outro ponto da discussão. O maior mistério naquele momento era como Elisa conseguiu acessar o telhado do hotel. O funcionário que encontrou ela não notou problemas no alarme da porta do telhado. O gerente do Cecil explicou que há 4 formas de acessar aquela parte do hotel: 3 escadas de incêndio, acessíveis pelas portas internas do local, e uma escada externa, que ficava localizada no 14º andar, que dava acesso direto ao telhado. Vale notar que o alarme seria disparado se alguém tentasse abrir a porta interna para o telhado, ou seja, a única opção que sobra é a escada externa do 14º andar. Para acessar os tanques de água, seria necessário subir na plataforma de apoio dos tanques e depois acessar uma escada de 3 metros que leva até o topo do tanque. Acredita-se que Elisa usou a escada externa para chegar ao telhado, pois nenhum alarme foi disparado e os cães farejadores perderam o seu rastro perto da janela que conectava a essa escada. A autópsia inicial não trouxe resultados conclusivos. O relatório revelou que não havia ferimentos físicos notáveis no corpo de Elisa. Os únicos medicamentos significativos detectados nos exames toxicológicos eram os para tratar o seu transtorno bipolar, embora tenha sido observado que ela estava tomando doses menores do que era prescrito. O relatório concluiu que a morte de Elisa foi resultado de afogamento acidental, com sua condição bipolar sendo um fator contribuinte significativo. Embora amplamente aceito, alguns críticos notaram discrepâncias no relatório. Eles detectaram que o legista alterou a causa da morte como indeterminado para acidental, supostamente sob pressão para evitar novas investigações mais aprofundadas. David e Iana Lan, os pais de Elisa, moveram uma ação por negligência contra o Cecil Hotel em setembro de 2013. Relatórios indicam que Elisa estava tomando antidepressivos sem o uso regular de estabilizadores de humor ou antipsicóticos. Isso acaba aumentando consideravelmente o risco de episódios de transtorno bipolar. Em março de 2013, 2 semanas após o corpo de Elisa ser encontrado, uma turista visitou o Cecil Hotel e mostrou em um vídeo como o acesso ao telhado poderia ser feito. Através de uma janela e usando a escada externa, Elisa teria facilmente alcançado o telhado sem disparar nenhum tipo de alarme. Ao chegar ao telhado, Elisa poderia ter usado uma pequena escada para subir na plataforma dos tanques, onde todos os 4 tanques poderiam ser acessados com uma escada de aproximadamente 3 metros. O depoimento do funcionário da manutenção que encontrou Elisa indica que a tampa dos tanques ficavam frequentemente destrancadas. No entanto, algumas autoridades afirmaram que o tanque estava fechado. Argumentaram também que seria difícil para Elisa fechá-lo por dentro, levantando suspeitas sobre o envolvimento de uma segunda pessoa. Embora o mistério em torno do caso de Elisa Lam tenha levado a muitas especulações e teorias, os indícios sugerem que sua morte foi uma tragédia impulsionada pelo seu estado mental. Mas ainda assim, existem muitas outras coisas não explicadas sobre esse caso. O porquê a porta do elevador não estava fechando. Na gravação, também podemos notar que a boca de Elisa estava meio que borrada no vídeo. E o local onde fica marcando a data e a hora estão totalmente borrados na gravação. São esses e muitos outros questionamentos que tornam o caso de Elisa Lam um dos maiores mistérios da internet. Caso tenha curtido o vídeo, peço que deixe um like, se inscreva no canal e comente o que você acha sobre esse caso misterioso de Elisa Lam. Eu sou o Albert e te vejo nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela.